Olá pessoal, craques do microfone. Não mora mais aqui, mas a gente deu um jeito de falar com ele. Ele veio dar uma visitada aqui na nossa cidade. Ele está bem longe, ele logicamente vai falar por onde anda. E também trabalhou em algumas emissoras aí com grandes nomes também. E ele vai contar a sua trajetória. Tudo bem, Walter? Um abraço para você, Espina, os amigos do Craque do Microfone. Prazer enorme. Eu já vi tanta gente importante passar por aqui e eu também, olha só, acabei sendo convidado para fazer um bate-papo com o Espina e com essa turma toda muito legal que acompanha o rádio, que tem a paixão pelo rádio, como todos nós temos, né, Espina? É isso aí, Walter. E você? Começou onde? Como se deu essa paixão pelo rádio, pelo microfone? Bom, a paixão pelo rádio veio pelo meu pai, né? Meu pai gostava muito de ouvir rádio e desde o interior, depois veio para São Paulo, ouvia essas programações antigas aí, os apresentadores antigos e tal, e a gente foi se apaixonando. Depois veio a paixão pelo futebol, pelas transmissões esportivas, e aí nós começamos a encaminhar. Eu fui fazer jornalismo, né? Eu sou formado em jornalismo pela Faculdade Administrativa aqui em São Paulo. Eu sou paulistano, nasci na Lapa, depois morei muito tempo no Tucuruvi e hoje estou morando em Manaus, lá na capital do Amazonas. Aqui eu comecei, Espira, pela Rádio Boa Nova de Guarulhos, com o falecido Oswaldo Tassi. Lá passou junto comigo, na mesma época, o Domingos Machado e outros nomes assim que eu já nem lembro mais direito. Depois da Boa Nova de Guarulhos, nós ficamos lá com 2 anos, aí o Tassi acabou indo para a Universitária Guarulhos. Ô Walter, só um adendo. Nessa Boa Nova você começou como o quê? O que você fazia lá? Como escuta. Começou. Eu era escuta do Machado, ó. Olha, o Machadão. E quando ele não podia, quem fazia os plantões esportivos era exatamente eu. Foi aí que eu comecei a encaminhar, né, nessa área. Caminhada grande aí, que é o rádio, que teve tantos nomes, tem tantos nomes importantes até hoje, vivos, aí, graças a Deus. Aí da Boa Nova você foi para a Universitária Guarulhos, que era o Oswaldo Tassi tinha uma participação lá, e nós ficamos lá questão de uns 2 anos também, mais ou menos 2 anos. Aí já parti para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, apesar de já ser paulistano, morar em São Paulo capital, eu fui trabalhei um ano mais ou menos na Rádio Imprensa, também fazendo boletins esportivos, sem transmissão, mas só boletins. a primeira rádio do Brasil, né? A primeira rádio do Brasil. Inclusive, tinha uma rádio em São Paulo e uma rádio no Rio também, né? Depois eu saí mais ou menos um ano depois, e aí eu já vim para Tupi, na época do Mário Garcia, na época desse grande Barbosa narrador. Filho. Não, Barbosa foi um pouquinho depois. Mas o Você Mário, chegou antes, né? eu cheguei um pouquinho antes. Cheguei na época do Mário e tinha um outro jornalista que é aqui do Tatuapé, inclusive, eu não lembro o nome dele agora. Aí estive lá com ele também, em questão de 2 anos. Passada essa época, o Barbosa foi convidado para ser o diretor de esportes da Rádio Tupi, com a Rede Brasileira dos Esportes. Aí ele fez aquela revolução toda que nós tivemos a participação junto com grandes nomes aí do rádio, o Enio Rodrigues, com muita gente. Tem o Machado passou lá, né? o Domingos Machado. Domingos Machado, enfim. Teve um pessoal que veio do Paraná também participar, enfim, era uma rede nacional. Você veja bem, isso em 1980. Fizemos Copa do Mundo, fizemos jogos aí importantes. Havia momentos, Espina, que a Rede Brasileira dos Esportes fazia um jogo, por exemplo, do Nordeste, Pernambuco, Bahia, certo, por exemplo, né? E que a gente conseguia bater de igual na Globo. Globo São Paulo, que era um fenômeno com Osmar, com essa turma toda que a gente conhece aí. E a gente estava ali no Ibope de igual para igual. O Barbosa teve muita inteligência, teve muita astúcia até, né? Para poder fazer esse trabalho que durou aí questão de 3 anos, mais ou menos. Daí, Espina, aí eu saí, né? Fechou o projeto e eu sempre tive uma profissão paralela. Eu
para gerente de uma empresa da família, né? Aí eu fui tomar conta novamente com mais Saiu do rádio e foi para o comércio, né? comércio, outra área. Mas o rádio sempre teve na minha veia. Um pouquinho de tempo depois, o Hélio me chamou, o Hélio Claudino. Hélio Claudino, Aí, da equipe líder, né? Que é... Exatamente. Aí eu fui para a Rádio Atual, tive com ele na Rádio Atual, tive com ele na Rádio América. Sim. Entendeu? Questão também dos 3, 4 anos. Aí já era por volta de 2000, 2002, 2003 mais ou menos. Novamente, quando ele parou, eu também dei uma parada. E aí, nessa trajetória toda, eu fui convidado, como jornalista que sou, a fazer parte da assessoria de imprensa da prefeitura em Manaus. Caramba! Aí já começou a mudar a minha vida. Mudou sua vida. Aí, isso já era 2005. 2005 eu fui para Manaus, estou lá há 20 anos. Lá em Manaus, Espina, eu fiz assim, 4 anos eu fui assessor da prefeitura. Quando terminou o governo, que mudou, né, mudou o prefeito, aí eu não me adaptei muito ao sistema, porque política é um negócio, novo sistema, né? Política é um negócio meio complicado, né, de trabalhar. E eu não quis. Aí eu já era diretor do Sindicato dos Jornalistas, De lá, do Amazonas, né? Certo. Lá em Manaus. Fiz o meu plano de trabalho lá, junto com o presidente da época, né? Fizemos 2 gestões, mas logo tive a oportunidade de ir para a Rádio Rio Mar. Aí a paixão pelo rádio falou mais alto. Não tenha dúvida. O rádio, até hoje, cara, até hoje, eu não posso ver um radinho de pilha que eu ainda vou correr atrás dele. Aí eu fui para Rio Mar, lá eu fui para o jornalismo, o Geral, diário, o geralzão, né? É. Fazia boletins, fazia reportagens de rua, enfim. Inclusive eu andei vendo você fazendo algumas reportagens como... E a Rádio Rio Mar, ela tem um convênio com a Rádio Bandeirantes. Entendeu? É uma parte da programação, esses programas tipo Primeira Hora. É rede nacional. Vai em rede nacional e eles retransmitem, né? Eu estive lá durante 5 anos. Caramba. Aí nada do esporte ainda. Nada do esporte. Aliás, fiz alguma coisa, mas assim, é aquela coisa esporádica. Teve tiveram alguns eventos, né? E eu fui, você vai fazer a reportagem lá com o fulano e tal, vai fazer isso, fazer aquilo, eu fui, mas sem estar no meio esportivo. Passados 5 anos, eu fui convidado pela Rádio Acrítica. A Rádio Acrítica ela faz parte da TV Acrítica, que é um grupo, né? Nessa época eles estavam com a TV Record, grupo da TV Record. Depois passaram para o SBT e eu trabalhei lá também há 3 anos, mais ou menos. Aí já era esporte. Certo. Nós fizemos os campeonatos regionais. Nessa época, alguns clubes de vez em quando saíam para fazer a Copa Verde, algumas, tipo Copa do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Aí alguns jogos a gente fazia. E eu fui fazer plantão durante esse tempo, né? Terminado o contrato, eu tive assim, a oportunidade de ser convidado para trabalhar na rádio CBN local. A CBN, lá no Amazonas, era uma rede que é em toda a região norte. Então, se tem CBN, como tem em Belém, tem Manaus, tem Rondônia, Roraima, todo lugar, todo o norte. Toda a região norte tem. Sempre tem, em alguma cidade, alguma capital, tem uma das emissoras. Inclusive hoje já tem também algumas cidades importantes do Amazonas, né? Certo. E eu era um repórter que fazia as matérias nacionais. Eu e uma outra colega. Então a maioria das transmissões em nível nacional, quando havia algum problema, enfim, qualquer coisa que era de projeção nacional, a gente fazia. Uma das reportagens mais importantes que eu fiz foi quando houve a queda do avião da Chapecoense. Coisa triste. Trágico acidente, né? Muito triste. E para a pessoa chegar em Manaus era uma loucura, mas eles para poder voltar
para o sul do país, eles tiveram que reabastecer em Manaus. Certo. O avião reabastecer em Manaus. E eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, para a própria CBN, à noite, né? Já era mais de meia-noite a hora que eles pousaram em Manaus. E por acaso eu estava fuçando, né, como a gente sempre faz, e exatamente naquela hora chegou, aí eu avisei o pessoal da Nacional, eles, não, você vai fazer, faz aí pra gente, tal. Fiz, uma das matérias que eu fiz em nível nacional foi essa daí, avisando, né? A própria CBN e outras emissoras estavam dizendo que eles estavam a caminho já de Santa Catarina. E não, eles estavam pousados em Manaus para poder fazer a fase de reabastecimento, essa coisa toda. Ficaram lá umas 2 ou 3 horas. Aí sim, levantaram o voo e foram para Santa Catarina. Certo. Mas foi muito importante essa passagem. Lá na CBN, eu tive durante 2 anos. 2 anos e passados os 2 anos eu já estava na época da aposentadoria, né? Aí eu falei, acho que eu vou aposentar. Não pode perder a chance, né? Não, eu entrei com a aposentadoria, já aposentei. Só que aí o bichinho do rádio sempre ficava, sempre fica mordendo, né? É. Dizem, eu não sei se é verdade, mas assim, eu creio que seja, que a atividade artística depois, qualquer uma delas, né? O ator, o cantor, o próprio jornalista, o radialista, depois que ele é mordido por esse bichinho, Não larga. não consegue largar. É infectado, já era. Você que o diga, né? Gente. Então, aí, o que aconteceu? Nós tivemos a oportunidade de reencontrar o Jarbas Duarte. Jarbas Duarte. Fizemos com ele também. Exatamente, eu vi. Sorocaba, está em Sorocaba. Exatamente. E com o Hélio também a gente fez. Exatamente. Araçariguama, o Hélio. Araçariguama, está exato. lá. Aí quando um dia eu mexendo na internet lá, ele me achou, falou assim, você tá bem, tudo bem. Aí eu estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aí eu fui pesquisar, né, ver e tal. E ele falou assim, olha, você não quer vir trabalhar comigo? Trabalhar com a gente aqui? Aí tal, começamos. E eu estou lá desde 2019. E a rádio dele é uma web rádio que abrange rádio futebol, né? Exato, rádio futebol. Que abrange o Brasil, né? Você, o Capitão Hidalgo também, né? O Capitão Hidalgo esteve com a gente lá também. Grande nome, lá na ex-jogador e grande nome do Paraná. Exatamente. Como comentarista, né? Junto com o Edemar, né? Grande dupla. Exatamente. Formamos uma dupla, formamos uma equipe muito grande. Boa, forte. Quando o Edemar foi para Tupi, e estava também o Hidalgo. Aí estava o Hidalgo, Capitão Hidalgo. O Carlos Ribeiro, por exemplo. Sim. Enfim. Muita gente boa, repórteres assim de primeira grandeza. Alguns foram para a Globo, outros foram para a Jovem Pan, né? Enfim. Ô Walter, a rádio do Jar continua, vocês continuam fazendo, cobrindo, eu vi que vocês Série B, um monte de jogos, né? Eu até ouvi algumas vezes, para falar a verdade. A gente, o foco sempre é o Campeonato Brasileiro, certo. Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Sul-Americana, Campeonato Paulista, algumas coisas às vezes do Campeonato do Paraná, a gente até transmite, né? E estamos aí. Só para você ter uma noção, Espírito, para você que está ouvindo a gente, a última transmissão que nós fizemos teve 4 milhões de ouvintes. Caramba! 4 milhões de ouvintes. Assim, parece loucura. Quando a gente... que esses números, eles são registrados lá no streaming da rádio, né? Certo. Então não tem jeito, a gente pega o número que está lá. Então eu, as primeiras vezes, eu me assustava com esses números. 3 milhões, 4 milhões. Mas isso hoje é assim... Normal. É normal. Porque, sabe, fora do país, aqui no nosso país, na nossa cidade, em outros estados, muita gente do Amazonas, do Pará, muita gente de Rondônia, Roraima, Amapá, Macapá. Aí você pega a gente do Nordeste, Minas, do Centro-Oeste, e vai, rapaz, são números... É fácil a abrangência, né? Ainda mais nomes conhecidos, né? Uma equipe, você vê uma equipe que tem Jarbas Duarte, que narrou de tudo. Tem o Hélio Claudino, que também foi narrador, apresentador, sim. de tudo. Você, que fez de tudo. Hidalgo. O Hidalgo também, que é o capitão, ex-jogador, ídolo do Curitiba, né? Sim. E grande comentarista, quer dizer, não tem como não atingir, né? Graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho.
graças a Deus também, muita gente ouvindo a gente. E assim, não deixa de ser momentos de felicidade para a gente. E como a gente é chegado e gosta da informação, você vê, a gente hoje tem a oportunidade, eu faço, por exemplo, do estúdio dentro da minha casa. O Hidalgo, Da casa dele, a mesma Claudino, coisa, mesma todo coisa, mundo, né? Claudino, o próprio Jarbas, Jarbas, cada um dando um estúdio, né? É. Eu até brinco, Espina, em alguns momentos, principalmente na abertura, no encerramento, né? Eu tenho dito assim, uma frase antiga que você conhece, não há distância Não que há. nos separe. O rádio Porque você imaginou, quando você imaginaria, por exemplo, você fazer uma transmissão, um está em Sorocaba, cada um em um ponto. o outro está em Manaus, o outro está em Curitiba, o outro em Araçariguama, né? São Paulo. É demais, né? E todo mundo falando, todo mundo se ouvindo, todo mundo conversando. E bem, né? Eu andei, como eu falei para você, andei ouvindo aí, bem. Repete a rádio futebol Ao vivo. Rede FPI, né? Transmitindo de tudo, né? De tudo, Todo tudo. o campeonato O brasileiro, paulista. Exato. Alguma coisa, às vezes, a gente fica assim, transmite, por exemplo, algum jogo do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro. Isso Diversos, acontece também, né? Mas o foco mesmo é o Paulista, os campeonatos da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e também a Sul-Americana. Só aí já dá muito trabalho. E é uma equipe pequena, uma equipe relativamente pequena, né? São 4, 5 pessoas. Todos jornalistas gabaritados, né? Ô Walter, e você, né, tá aqui em São Paulo, vai embora quando? Eu vou embora no final de semana. Final de semana agora, já Exato. voltando. Voltar para Manaus. Eu já estive em Manaus, chove muito lá, hein? Toda hora chove, parece. Essa época, lá tem dois tipos de tempo. O tempo da chuva E sem chuva. e o tempo sem chuva, né? Então lá fala-se muito, né? De maio a outubro é o verão amazônico. Por quê? Porque não chove. E o inverno amazônico, que vai de outubro por aí até maio, que é a época da chuva mesmo. Só para você ter uma noção, depois que eu saí de lá semana passada, faz hoje uma semana, já choveu mais ou menos o que teria que chover no mês inteiro. Questão de 100 milímetros, 120 milímetros, isso em uma semana. Caramba. E chuvas fortes, chuvas bastante intensas, né? E assim, muita gente, muita gente mesmo, que saiu, por exemplo, do rádio do Amazonas e foi para o Rio. Tem vários colegas, vários companheiros, que foram para o Rio e também estiveram muito bem no Rio. E eu estou lá, entendeu? Hoje, por exemplo, eu faço parte de um grupo de teatro, somente com o pessoal da terceira idade, você também está convidado. O dia que você for para aqueles lados lá, quiser virar ator, é com a gente mesmo, entendeu? Leva o jeito, hein? Aí a gente eu fiz várias peças, a minha esposa, enfim, um monte de colegas lá, fiz várias peças no Teatro Amazonas, em várias cidades do Amazonas, várias cidades do Brasil também, e eu já estou tocando a vida dessa maneira, tentando... Não pode parar, né, Walter? Tentando viver um pouquinho mais, não deixar a cabeça parar, entendeu? Corpo também, sempre em movimento, para que a gente possa ter a possibilidade de ter uma velhice saudável. Tá certo. Ô Walter, Oi. manda um abraço aí pros craques do microfone. Foi um prazer estar com você aqui. E vai acompanhando o grupo aí. Breve lançamento do livro Marcos Garcia, né, o segundo livro dele. Ele já tem o Craques do Microfone e agora ele está lançando um novo livro. E o nosso Thiago Brehache aí com os livros da Copa. Em breve também a de 2002 será lançado aí. Aí um abraço para os colegas, né, do Craques do Microfone, um abraço muito legal em você, muito apertado, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Você não imagina o quanto isso está me alegrando nesse momento, participar desse momento do Craques do Microfone. A gente tem visto a evolução toda que vocês têm feito nessa caixinha pequenininha que a gente usa, todos nós usamos. A latinha. A latinha antigamente era só o microfone, hoje ela já envolve o vídeo, a imagem, envolve o som, a gente consegue fazer um monte de coisas aqui, né?
Então, um forte abraço a todos vocês, um forte abraço para você que acompanha o Craques do Microfone. E olha, não esqueça do livro que vai ser lançado em breve. Já tem a data ou não? Não, ele já está no forno, mas será divulgado aí pelo grupo lá e a gente colocando nas mídias aí o lançamento do livro do nosso Marcos Garcia, que sabe tudo de rádio, hein? Esse conhece muito. E ele vai falar um pouquinho do conhecimento dele nessa caixinha de surpresa. Tá certo. Valeu, grande abraço, Walter. Forte abraço para você, obrigado a todos, um beijo no coração de todos vocês.